Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Essa questão ela aborda um conceito que é professado pelos professores de forma muito incorreta. Alguns professores, no caso, não todos, mas eles ensinam esse conceito de uma forma muito chula e de uma forma que é incorreta, segundo a norma culta. É o conceito de substantivo concreto e substantivo abstrato. Primeiro ponto, eu vou definir os dois conceitos, vou exemplificá-los e depois vamos partir para a resolução da questão. Vamos enunciar. Assinale a alternativa que contenha substantivos abstrato, concreto e concreto. Primeiro ponto, o que é um substantivo concreto? Substantivo concreto, pela definição, é o substantivo que tem independência existencial, ou seja, ele não depende de nenhum ser para se manifestar. E como os professores explicam isso, alguns professores? Eles estão na sala de aula e eles simplesmente começam a tocar nas coisas. Eles falam, substantivo concreto é aquilo que eu posso tocar. Ele toca no quadro, toca no chão, toca no aluno, toca no lápis, aí fala, isso é substantivo concreto. É uma definição muito errônea, é muito chula, é uma definição incompleta. Por quê? O substantivo concreto, ele tem a independência existencial, ele não depende de outros seres para se manifestar. Aí isso é desconstruído com um simples exemplo. Fada. Fada é um substantivo concreto. Você consegue tocar na fada? Não. Mas por que é concreto? Porque é um substantivo que existe independentemente de outros seres. Então é aquilo. Essa noção de que o substantivo concreto é somente bens tangíveis que você pode tocar é muito errada e faz você perder questões por causa disso. Então, qual a definição mais completa de substantivo concreto? Substantivo concreto é aquele que tem independência existencial e pode definir pessoas, lugares, objetos, fenômenos da natureza, seres imaginários. Então, um outro exemplo de algo não tangível, o vento. O vento na geografia é definido como o quê? Como ar em movimento. Essa é a definição da geografia. Agora, você consegue tocar o vento? Não necessariamente, né? E é aquilo. Ele não é um fenômeno da natureza? É um fenômeno da natureza, assim como o dia, como a noite, como a brisa, como a trovoada. Todas essas palavras são substantivos concretos. E são coisas assim que você não consegue tocar, não são coisas palpáveis. Então, com esse conceito de substantivo concreto desconstruído, vamos à definição de quê? Substantivo abstrato. O que é o substantivo abstrato? Ele é como se fosse o antônimo ou o oposto do substantivo concreto. Se o substantivo concreto é aquele que é independente existencialmente, o substantivo abstrato é aquele que é dependente existencialmente. E o que é definido pela definição do substantivo abstrato? O substantivo abstrato ele define ações, sentimentos, noções, qualidades, emoções. Todas essas definições são definições o quê? Do substantivo abstrato. Agora, um exemplo. Quando eu digo amor, para o amor existir, eu tenho que ter um objeto desse amor, tem que ter algo a ser amado. Isso define, portanto, como substantivo abstrato. Eu tenho que ter aquilo. Agora eu pego a beleza. A beleza é um conceito, né? É uma noção de algo. Para algo ser belo ou para algo ter a beleza, ele tem que ser o quê? Eu tenho que ter um objeto, eu tenho que ter uma pessoa, uma obra de arte, alguma coisa a ser observada. Então há essa dependência. E como há essa dependência, o substantivo é considerado o quê? Um substantivo abstrato. Outro ponto são os substantivos que indicam ações. Beijo, por exemplo. Beijo indica a ação de beijar. Quando se estuda processo de formação de palavras, há um processo que é chamado de derivação regressiva ou deverbal, em que você tem um substantivo formado a partir de um verbo. É justamente esse caso do beijo. Os substantivos deverbais, em sua grande maioria, eles são o quê? São substantivos derivados de um verbo e são substantivos abstratos. Por quê? Porque eles indicam ações. Quando eu digo o beijo, estou falando da ação de beijar. Então, ela necessita o quê? De dois seres para se manifestar. Então, pegando esse gancho aí do processo de formação de palavras, as ações, os substantivos que indicam ações, eles são o quê? Substantivos deverbais e abstratos. Dito isso, vamos analisar agora as alternativas da questão.
Na letra A nós temos beijo, fé e ódio. Beijo, como eu disse, explicita uma ação. Se explicita uma ação, está naquele rol de definição de substantivo abstrato. Beleza, eu tenho fé. Fé é uma noção de algo, é um substantivo abstrato também. E ódio? Ódio é um sentimento, né? Então, é um substantivo abstrato. Eu tenho 3 substantivos abstratos, não tenho gabarito. Na letra B nós temos fé, fada e beijo. Fé e beijo são o quê? Exprime uma noção e uma ação. Então, o que eu tenho? Eu tenho 2 substantivos abstratos e fada, como eu já disse, é um substantivo concreto porque é um ser mitológico. Na letra C nós temos menino, fada e beijo. Menino e fada são substantivos concretos. Beijo é o quê? É um substantivo abstrato porque indica ação. Não parece ser o gabarito porque está abstrato, concreto e concreto. Na letra D nós temos vento, casamento e fé. Vento, como eu disse, é o quê? É um fenômeno. Pelo fato de ser um fenômeno, assim como dia e noite, é um substantivo concreto, apesar de não ser tangível, né? Então, que essa noção de ser tangível seja desconstruída. Agora, casamento. Casamento é o quê? É a ação de se casar. Se é uma ação, é um substantivo o quê? Abstrato. E fé, como já dito, substantivo abstrato. Também não parece ser o gabarito. Na letra E nós temos ódio, saudade e fé. Eu tenho 3 substantivos abstratos. Não parece ser o gabarito. Então, olhando a questão sem analisar muito, você fala, pô, essa questão tem que ser anulada, não tem gabarito para ela. Agora, perceba, a questão em algum momento mencionou respectivamente? Não. Se ela não mencionou respectivamente, o que ocorre? Eu posso analisar em qualquer ordem desde que tenha esses 3 fatores. Lembrando que a maioria das provas dá ênfase no respectivamente por quê? Para ficar em ordem. Agora, se isso não está descrito, você pode colocar em qualquer ordem desde que tenha os 3 fatores. Caso em 2 opções existam os 2 fatores, aí sim ela pode ser anulada. Vamos ver se trata disso. Na letra A nós temos o quê? Nós temos 2 substantivos. Na verdade, temos 3 substantivos abstratos, né? Beijo, fé e ódio. Os 3 são abstratos, descartado. Na letra B nós temos o quê? Fé e beijo como abstratos e fada como concreto. Eu preciso de 2 concretos e um abstrato para ter a resposta. Então, descartada, já que há 2 abstratos. Na letra C eu tenho menino e fada como concretos e beijo como abstrato, porque é uma ação. Então, eu tenho gabarito, né? Por quê? Mesmo que não esteja na ordem, a questão não pediu o respectivamente. Eu tenho essa construção. Então, por enquanto, a letra C é o gabarito. A não ser que tenha uma outra alternativa que tenha essa mesma construção. Vamos à letra D. Vento, casamento e fé. Vento é um substantivo o quê? Concreto. Casamento e fé são substantivos abstratos. Não pode ser o gabarito. Na letra E nós temos 3 substantivos abstratos. Então, o único gabarito possível nessa questão é a letra C, né? Por quê? Menino é tangível, né? É um substantivo concreto. Fada é um ser de natureza mitológica, então substantivo concreto também. E beijo é uma ação, substantivo abstrato. Se liguem, então, que não está descrito respectivamente. Caso estivesse, não haveria gabarito, mas como não está, o único gabarito possível para essa questão é a letra C. Então, o gabarito da questão, letra C. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.